A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Comentarista, o pastor Ezequias Soares, lição de número 2. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Serão abordados 3 tópicos principais: o Espírito Santo como promessa, o Espírito consola e ensina, e também o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Eu quero chamar a sua atenção para esse título da lição, a atuação. Ora, aquele que atua, quando nós falamos sobre atuação, vem de uma atuação dinâmica do Espírito Santo. Nós vamos ver nessa aula a atuação do Espírito no passado, no presente e como será depois do arrebatamento da igreja. Então, nos acompanhe. Agora, também veremos também no título qual é o papel do Espírito Santo no plano da redenção. Então, a nossa lição hoje é muito extensa e maravilhoso o conteúdo. Pois bem, a leitura bíblica em classe, para que você participe, caso não tenha a lição dominical da CPAD, se encontra em São João, capítulo 16, versículo 7 e 13. Essa é a nossa referência da leitura bíblica em classe. E aqui nós temos nessa leitura bíblica em classe aquele versículo já conhecido, que o Espírito Santo convence o mundo do pecado. O que quer dizer isso? Qual a abrangência disso? É convencer o mundo que o pecado fundamental é rejeitar a Cristo. Esta é a obra do Espírito Santo. E também da justiça, que é aplicar a justiça imputada pela morte e ressurreição de Cristo ao crente. E também do juízo, mostrar que o juízo que Cristo sofreu venceu Satanás, o príncipe do mundo. O texto áureo, irmãos, vou destacar 4 palavras. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. As 4 palavras que eu destaco são essas: as igrejas. Os irmãos conhecem muito bem esse verbete grego, é eclesia, chamados para fora, a assembleia do Senhor. E tinham paz. Quer dizer também um verbete conhecido, eirene, quer dizer quietude, repouso e também até prosperidade. E eles também andando no temor, está aí a forma grega, ter medo, extremamente temor. Veja que importância dessa palavra. E andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Essa palavra consolação é paraclesis, conforto, exortação e súplica no Espírito. Verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Então, essa verdade prática atende a todos os requisitos da nossa lição dominical. Irmãos, a cada época da história, a igreja é tentada a deixar a dependência do Espírito Santo para experimentar, se aventurar em alguns métodos secularizados que não glorificam a Deus. Nós temos que estar atentos quanto a isso. Esse fenômeno, irmãos, aconteceu no período antigo, no período médio e no moderno, e ocorre também nesse mundo pós-moderno. Além dele atuar para convencer, o Espírito Santo capacita o emissor da mensagem. Nós temos que ter atenção nisso, dando-lhe poder e manifestando sinais sobrenaturais para confirmar a mensagem daquele que o leva. Veremos a obra soteriológica do Espírito Santo. O que é soteriologia? É a obra da salvação. Nós vamos ver que o Espírito Santo possui 3 papéis: de regenerar, purificar e também santificar o homem. O Espírito Santo, irmãos, ele vai dar prosseguimento ao plano de salvação, idealizado pelo Pai e executado por quem? Pelo Deus Filho, Jesus Cristo. O Espírito Santo como promessa. Agora, nesse título, a primeira metade do Evangelho de João, irmãos, menciona o Espírito Santo apenas 4 vezes, ao passo que na segunda metade, à medida que a morte de Jesus vai se aproximando, o Espírito Santo, irmãos, ele vai se tornando cada vez mais o ponto central. Os capítulos 14 e 16 revelam o papel, a função, a natureza do Espírito Santo com mais riquezas de detalhes.
Irmãos, o Espírito Santo habita em todos os crentes. Hoje nós temos esta matéria bem elementada em nossos corações, mas antigamente não era assim. Por exemplo, nós temos e sabemos que nós somos moradas dele. Está aí essas referências, 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 6, e nós temos que entender que quem não tem o Espírito não é cristão, Romanos 8, 9. Mas isso não funcionou, nem sempre foi assim. Nos tempos do Antigo Testamento, a atuação dele era restrita às pessoas vocacionadas e escolhidas por Deus para uma obra específica. E nós temos uma vasta lista, por exemplo, Gideão, Sansão, Davi. O que se destacava nesse ponto era Moisés, que com Moisés Deus falava face a face. Agora nós temos que entender o seguinte, mas na dispensação da graça, que é a nossa atual, o Espírito Santo está em todos os crentes e isso foi prometido por Deus. Irmãos, olha que coisa linda, nós podemos fazer uma analogia bem interessante da pomba da Arca de Noé. Observe que primeiro foi lançado um corvo. E o corvo, observe o seguinte, como ele encontrou carniça, ele nem se preocupa em voltar. Aí nós já conseguimos fazer uma analogia bem interessante. Mas depois Noé vai soltar aquela pomba. E nós sabemos que a pomba é símbolo do Espírito. A primeira vez ela não acha repouso. Observe que a atuação do Espírito Santo no passado, ele ia, capacitava aquela pessoa, mas depois ele sempre voltava. Não ficava permanentemente com ele, com aquele servo de Deus, aquela serva. Então, isso já mostra uma alusão àquela pomba enviada por Noé. Agora, a segunda vez que Noé lança aquela pombinha, ela retorna com um galho, um ramo. Ali nós já temos uma referência de Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Nós vemos que em Cristo Jesus o Espírito repousou sobre Cristo, ou seja, achou lugar. Quando o Espírito não achava lugar, isso no Antigo Testamento, ele retornava. Agora, a terceira vez, a pomba não volta mais. Agora que se cumpriu a obra salvífica de Cristo e nós estamos em Cristo, agora o Espírito Santo faz morada em nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então essa analogia é muito rica para se aplicar nesta aula dominical. Agora, arrebatar a igreja. Como que será a atuação do Espírito? Nós sabemos que hoje há um que o detém. Quem é que o detém? A própria igreja. Mas, depois que Cristo arrebata a igreja, o Espírito vai voltar a atuar de forma limitada, como no Antigo Testamento. Vejam que o Espírito Santo agora irá capacitar somente alguns. E a Bíblia dá a referência desse somente alguns? Sim. Lembra dos 144 mil lá em Apocalipse, capítulo 14? Lembro das 2 testemunhas que também serão capacitadas pelo Espírito Santo. Então o Espírito agora não irá atuar como ele tem liberdade nessa dispensação da graça. Depois da tribulação, Israel será salvo e o Espírito será derramado sobre o povo de Israel, cumprindo-se as profecias de Zacarias, capítulo 13, capítulo 14. Quer ver? Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 13, versículo 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Então aqui nós vemos a conversão dos israelitas aceitando a Cristo como seu Salvador, como seu prometido Messias. E nós sabemos que quando nós temos Cristo no coração, o Espírito então habita. Vejam um versículo agora, o capítulo 14 também do próprio Zacarias, versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então vejam, todo o mundo irá se congregar a Jerusalém, irá se cumprir a tarefa principal do povo israelita, que é anunciar o reino de Deus, mas isso se dará somente no período milenial. Amém? Então, nós estamos observando agora a atuação do Espírito. Vimos no passado, no presente, como ele atua hoje, como morada permanente na vida do cristão, e acabamos de mencionar
como será no futuro, quando a igreja já estará glorificada, mas o Espírito Santo ainda estará atuando aqui nessa terra, nesse planeta. A tríplice função do Espírito, a tríplice função, irmãos, de Deus, criar, salvar e julgar, é uma atividade exclusiva de Deus. E o Espírito Santo, que é o próprio Deus, nós temos que nos atentar para isso, o Espírito vai exercer a função de juiz. Veja aí, esta referência já mencionada de São João 16, versículos 8 e 11. E inspira os profetas. O Espírito Santo consola e ensina. O consolador do grego, presta atenção, parakletos, é um defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, o próprio paracleto, que é um termo bem jurídico, tá? E os irmãos lembram daquela passagem ali em Pedro, em João, que o Senhor Jesus é o nosso advogado, é a mesma palavra paracleto, mas para o Espírito irá se aplicar como intercessor, auxiliador, ajudador, um defensor. A palavra grega, irmãos, agora para outro nesse versículo, é no original grego, alos. Nós já vimos isso na aula passada, está aqui o card apresentando a primeira aula. Mas da mesma natureza, esse outro aqui significa da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Se o Espírito, irmãos, não fosse da mesma substância do Filho, a palavra correta para outro seria héteros. E nós temos conhecimento dessa palavra. O outro, um de dois, outro do usual, uma pessoa diferente. Mas a palavra é alos. A referência tantas essas terminologias gregas, irmãos, que nós vamos buscar sempre no original, observe que o título da nossa lição é o verdadeiro pentecostalismo. Então, o pastor comentarista, ele se preocupou de trazer as verdades bíblicas como um verdadeiro apologeta. Então, esses nossos primeiros encontros são para dar relevância aos embates que nasceram. Daqui a pouco nós vamos ver as questões dos credos, nós vamos ver as questões de alguns debates que nasceram aflorados a respeito do Espírito Santo. Os debates em torno da identidade do Espírito começaram depois do Concílio de Nicéia, que aconteceu em junho do ano 325, hoje lá na cidade chamada Iznik, da Turquia. Está aí esse mapa apontando. A terceira cláusula, irmãos, agora do credo niceno, cremos também no Espírito. Irmãos, isso trouxe tanta confusão para a época e às vezes até nos nossos dias, porque nasceram, quer ver, dois grupos de hereges que o teólogo Atanásio teve que sair para combater. Nasceu ali, depois que eles lançaram cremos também no Espírito, e vem nascer agora os tropicianos, que foi uma seita do Egito, que apresentava o Espírito Santo como um anjo. Vejam só, e Atanásio os combateu. Apareceu também os pneutomacianos, que falavam mal do Espírito Santo, não aceitavam a sua divindade. Então, o Atanásio, esse teólogo, apareceu para combater com veemência as heresias lançadas a respeito da terceira pessoa da Trindade. A definição, irmãos, pneumatológica aconteceu no Concílio de Constantinopla, hoje Istambul, pertinho daquela cidade ali que eu já apresentei no mapa de Iznik, no ano de 381. O período entre Nicéia, do ano 325, e Constantinopla foi o de maior debate sobre a identidade do Espírito Santo. Esse termo, filioque, irmãos, trouxe tanta confusão também para a época. Observe, é o termo latino que significa literalmente e do Filho, usado em teologia para indicar a dupla processão do Espírito Santo, ou seja, do Pai e do Filho. Os pais ocidentais, como Agostinho de Hipona e Hilário de Poitiers, defenderam o filioque, que é mantida hoje pelos católicos romanos e pela maior parte dos protestantes, inclusive também entre as Assembleias de Deus no Brasil. Aí eu cito, para defender esse termo filioque, vejam essas duas referências. Nós reconhecemos a dupla processão como verdade bíblica. Quando vier o Consolador, que eu, da parte de quem? Do Pai, vos hei de enviar. Está aí esta referência. E também, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, quem está dizendo? Jesus Cristo, recebei o Espírito Santo. E nós podemos observar esta referência para defender essa doutrina. Adorado
Outra confusão também, irmãos, o Espírito, já falamos na primeira aula, o Espírito Santo ele pode ser adorado? E eu explico por que de tanta confusão quanto a este assunto. Adorado e glorificado juntamente com o Pai e o Filho. Essa declaração é parte crucial do credo niceno-constantinopolitano. Isso porque, aparentemente, não existe na Bíblia uma indicação direta de adoração ao Espírito Santo. Segundo o credo de Atanásio, tanta unidade, presta bem atenção nisso, tanta unidade da Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Isso significa que quem adora o Pai, simultaneamente está adorando também o Filho. E o Espírito Santo, e da mesma forma quem adora o Filho está adorando o Pai e o Espírito Santo. E de igual modo, quem adora o Espírito Santo está também adorando o Pai e o Filho. O Deus revelado na Bíblia é trino e uno. Quando alguém no culto diz, glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo glorificados também. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são um só e o mesmo Deus. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. O verbo que aparece aqui, irmãos, como convencer, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que foi a nossa referência da leitura bíblica em classe, é elenco, que significa alguém de convencer, reprovar, refutar, admoestar e repreender. Que nós possamos ter uma ótima aula nesse próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Deixe aqui nos comentários o que você achou desta aula. Abraço!